O que tem os cemitérios que nos atraem e nos aterram na mesma medida? São lugares de descanso, mas também fronteiras. Limiares silenciosos onde o mundo dos vivos roça, desconfortavelmente, o véu do desconhecido. Acreditamos que os mortos descansam em paz, mas, e se não for assim? E se as lápides não forem nada mais do que portas mal fechadas? O que você está prestes a ouvir não são simples contos de fogueira. São ecos de eventos que desafiam a lógica, momentos em que a ordem natural se fraturou, deixando cicatrizes na memória de quem os presenciou. Desde sacerdotes que sentiram toques gelados na solidão de uma capela, até gritos que emergiram da terra no momento final. Prepare-se. Apague as luzes, se tiver coragem. Porque esta noite, vamos caminhar entre os túmulos e escutar os sussurros que se recusam a ser esquecidos. Estas são as histórias de terror que os cemitérios não querem que você saiba. História 1. O homem sem rosto que se aproximou durante um velório na Flórida, Estados Unidos. O calor na Flórida, especialmente nos condados do interior, tem uma qualidade opressiva. Não é só calor, é peso. É um ar tão saturado de umidade que parece grudar na pele, uma sopa densa com cheiro de pântano e decomposição vegetal. O padre Damian conhecia bem esse calor, servia 20 anos numa pequena paróquia perto dos Everglades, e tinha celebrado mais funerais do que podia contar sob aquele sol implacável. Mas o funeral da senhora Alarcon foi diferente. O cemitério, o Descanso Sereno, era antigo, com carvalhos cobertos de musgo espanhol que pendiam como mortalhas cinzentas sobre as lápides inclinadas. Era uma tarde de terça-feira. O velório era realizado com caixão aberto, ao lado da cova recém-cavada, um costume que Damian achava particularmente doloroso para os enlutados, mas que a família insistira em manter. Havia uma dúzia de pessoas presentes. Familiares, amigos próximos. Choravam em silêncio, abanando-se com os folhetos da missa. Damian tinha começado a leitura das Sagradas Escrituras, sua voz firme tentando cortar a densidade do ar. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi então que ele o viu. No início, era apenas uma silhueta na periferia de sua visão, de pé ao lado de um mausoléu de mármore manchado pelo tempo, a uns 30 metros de distância. Era um homem. Ou, pelo menos, tinha a forma de um homem. Alto, vestido com um terno escuro que parecia estranhamente formal para o calor sufocante. Não usava chapéu. Damian fez uma pausa. Era comum estranhos assistirem a funerais, talvez amigos distantes ou pessoas que simplesmente buscavam um momento de reflexão. Mas este homem não se movia. Não se abanava. Não limpava o suor. Permanecia rígido, como uma estátua de ferro fundido. O sacerdote continuou com o rito, mas seu olhar voltava inevitavelmente para a figura. Foi então que notou o segundo detalhe perturbador: estava quieto demais. O musgo espanhol balançava com uma brisa quase imperceptível, as folhas das palmeiras sussurravam, mas o homem estava imóvel. Nem um único músculo parecia se contrair. Um arrepio percorreu a espinha de Damian, uma sensação antinatural no meio do calor esmagador. Tentou focar a vista, semicerrando os olhos contra o brilho. O homem estava de pé, de frente para o grupo do funeral. E foi então, com uma sacudida de terror puro que quase o fez soltar a Bíblia, que Damian compreendeu o que estava vendo. Ou, melhor dizendo, o que não estava vendo. O homem não tinha rosto. Não é que estivesse nas sombras, ou que estivesse embaçado. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma extensão lisa de pele, como um manequim sem pintura ou um oval de cera polida. Era uma ausência absoluta de traços. O coração de Damian bateu contra suas costelas. Desviou o olhar bruscamente, concentrando-se no rosto aflito do viúvo. Não é real, pensou. É o calor. O estresse. Uma ilusão de ótica causada pelo reflexo do sol no mármore. Terminou a leitura e começou a homilia, falando sobre esperança e vida eterna, mas suas palavras soavam ocas, até para ele. Não podia evitar. Voltou a olhar. A figura havia se movido. Ele não a viu andar. Não houve som de passos na grama seca.
Simplesmente, agora estava mais perto. Talvez a 20 metros, de pé ao lado da lápide de um anjo sem asas. Continuava perfeitamente imóvel, com um rosto liso e desumano apontando diretamente para o caixão. O pânico começou a subir pela garganta do padre Damião. Olhou para os enlutados. Ninguém mais parecia notar. A filha da senhora Larcon chorava no ombro do marido. O viúvo olhava fixamente para o rosto de sua esposa morta. Estavam presos em sua própria dor, cegos para a abominação que se juntara a eles. Damião borrifou o caixão com água benta, suas mãos tremendo visivelmente. O incenso subia em espirais preguiçosas, lutando contra a umidade. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, recitou, sua voz quase um sussurro. Voltou a olhar. Estava ali. A apenas 5 metros, logo atrás do último banco de cadeiras dobráveis. O homem sem rosto. Agora podia ver a textura de seu terno, era uma lã grossa, impossível de usar naquele clima. Podia sentir uma frieza que emanava dele, um vazio que absorvia o calor e o som ao seu redor. O ar perto da figura parecia tremer, como o asfalto quente, mas era um tremor frio. O sacerdote estava paralisado. Queria gritar, avisar as pessoas, mas dizer o quê? Que um impossível estava entre eles. A entidade levantou lentamente um braço. O movimento foi antinatural, rígido, como um guindaste. Sua mão, coberta por uma luva preta, estendeu-se e pousou suavemente no ombro de um jovem que chorava na última fila. O jovem estremeceu violentamente, como se tivesse levado um choque elétrico. Soltou um grito abafado e se virou, mas não viu nada. Olhou ao redor, confuso, esfregando o ombro. Que frio, murmurou, alto o suficiente para Damião ouvir. O homem sem rosto continuava ali, com a mão estendida no ar onde estivera o ombro do jovem, antes de retraí-la com a mesma lentidão mecânica. Isso foi o suficiente. Damião fechou a Bíblia com força. O serviço está encerrado, anunciou, sua voz muito mais alta e aguda que o normal. Os funcionários do cemitério, que esperavam à distância, começaram a se aproximar com o equipamento para baixar o caixão. Os enlutados, surpresos com o final abrupto, começaram a se levantar, a se abraçar, a se mover em direção à cova. O movimento quebrou o feitiço. As pessoas passaram diretamente pelo espaço onde a figura estivera, sem notar a bolsa de argelado que deixou para trás. Quando o padre Damião olhou pela última vez, ele não estava mais lá. Tinha desaparecido tão silenciosamente quanto havia chegado. Naquela noite, Damião não conseguiu dormir. Pesquisou nos livros mais antigos da reitoria. Não encontrou nada sobre um homem sem rosto, mas encontrou avisos sombrios sobre entidades que se alimentam da dor. Demônios ou espíritos elementares que são atraídos pela angústia humana concentrada, como a encontrada em um funeral. Criaturas que não têm forma própria e que usam um reflexo humano básico, mas imperfeito, para se mover entre nós. O padre Damião celebrou muitos outros funerais no Descanso Sereno, mas nunca mais foi o mesmo. Sempre mantinha os olhos nas bordas da multidão, entre as lápides distantes, temendo ver novamente aquela silhueta alta, imóvel, com a aterradora e inesquecível lisura de um rosto que nunca foi destinado a ser. Se esta história te perturbou e você quer descobrir que outros horrores espreitam nos lugares santos, não se esqueça de deixar seu like para apoiar este conteúdo. E se você ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho. Acredite, você não vai querer perder o que vem a seguir. História 2. As flores que nunca murchavam em Salamanca, Espanha. Salamanca é uma cidade de pedra dourada e sabedoria antiga. Suas catedrais e sua universidade viram séculos de história, fé e ciência passarem. Mas como toda cidade antiga, seus fundamentos estão impregnados não apenas de história, mas também de mistérios. O cemitério de São Carlos Borromeu, nos arredores da cidade, é um desses lugares onde o passado pesa mais que o presente. Frei Mateu era o capelão do cemitério. Um homem de rotinas simples, missa ao amanhecer na pequena capela de pedra, um passeio matinal entre os túmulos rezando o rosário e a supervisão dos enterros. Era um homem prático, que acreditava em Deus, no diabo e na absoluta finalidade da morte.
No que não acreditava era em superstições. Tudo mudou com o túmulo de Inés de la Vega. Inés tinha sido uma jovem da alta sociedade local, falecida tragicamente em 1923. Seu túmulo era modesto para seu status, uma simples lápide de granito cinza com seu nome e uma inscrição: "O amor floresce além do véu". Mateu não lhe dera atenção especial até um sufocante mês de agosto, décadas após a morte de Inés. A Espanha sofria uma seca severa. O sol castelhano era implacável, cozinhando a terra até transformá-la em pó e rachá-la. A grama do cemitério estava amarela e quebradiça. As oferendas de flores que as famílias deixavam se transformavam em maços secos e tristes em questão de horas. O jardineiro do cemitério, um idoso chamado Benito, queixava-se constantemente de que era impossível manter qualquer coisa viva, exceto no túmulo de Inés. Um dia, enquanto fazia sua ronda, Frei Mateu parou. Sobre a lápide cinza de Inés de la Vega repousava um pequeno buquê de lírios brancos. Não era isso estranho. Algumas famílias pagavam para que flores frescas fossem colocadas. O estranho era sua aparência. Os lírios estavam radiantes. Suas pétalas eram de um branco puro, túrgidas e cobertas de um orvalho que parecia impossível sob um sol que rachava as pedras. O perfume que emanavam era avassalador, doce e fresco, abafando o cheiro de poeira e de cipreste seco. Mateu franziu o senho e tocou uma pétala. Estava fria, quase úmida, como se tivesse acabado de ser cortada num jardim nebuloso. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Pensou que talvez Benito estivesse regado naquela mesma manhã. Quando viu Benito mais tarde, perguntou-lhe. O idoso balançou a cabeça veementemente. Impossível, padre. Não gasto uma gota d'água nessa área, é inútil. Além disso, ninguém traz flores a esse túmulo há anos. Eu mesmo limpei o vaso vazio ontem. Mateu sentiu-se inquieto. Voltou ao túmulo naquela tarde. O sol da tarde era ainda mais feroz. As poucas rosas murchas no túmulo ao lado pareciam ter carbonizado. Mas os lírios de Inés estavam perfeitos. Se é que era possível, pareciam mais vibrantes, seu branco quase brilhava contra a pedra cinza. Passou-se uma semana. Uma semana de calor abrasador, sem uma nuvem no céu. Mateu visitava o túmulo de Inés todos os dias. Os lírios não murchavam. Não perdiam a cor. Não se curvavam. Continuavam frescos, perfumados e frios ao toque. O capelão começou a duvidar de sua própria sanidade. Levou Benito para vê-los. O jardineiro benzeu-se 3 vezes, seus olhos arregalados. Isto não é de Deus, padre, murmurou. As flores morrem. É a lei. Isto é antinatural. Benito, tomado pelo pânico, arrancou os lírios do vaso de pedra e os jogou longe, atrás de um muro. Mateu, embora perturbado, sentiu-se aliviado. A ordem fora restaurada. Na manhã seguinte, Frei Mateu saiu para sua ronda habitual. O ar estava viciado pelo calor, aproximou-se do túmulo de Inés e seu coração deu um salto. No vaso de pedra havia um novo buquê. Desta vez, eram cravos vermelhos. De um vermelho tão profundo que parecia sangue fresco. Estavam perfeitos, cobertos do mesmo orvalho antinatural. Mateu sentiu um suor frio. Correu para onde Benito havia jogado os lírios. Não havia nada. Nem sinal das flores murchas. Apenas poeira. O capelão decidiu montar guarda. Naquela noite, depois que o cemitério fechou, ele se escondeu atrás de um grande mausoléu que lhe dava uma visão clara do túmulo de Inés. A lua estava quase cheia, banhando as lápides em uma luz prateada e fantasmagórica. As horas passaram. O único som era o dos grilos e do vento seco. Pouco antes das 3 da madrugada, o tempus mortis, a hora das bruxas, o ar mudou. Tornou-se pesado e frio. Os grilos se calaram abruptamente. Mateu prendeu a respiração. Observou o túmulo. Não viu ninguém se aproximar. Não houve nenhuma aparição fantasmagórica. O que viu foi pior. A terra debaixo da lápide, bem em frente a ela, começou a se mover.
Não como se algo estivesse cavando por baixo, mas a própria terra pareceu umedecer e escurecer. Lentamente, da terra seca e rachada, brotaram alguns talos. Cresceram visivelmente, como num filme em câmera rápida. Curvaram-se, formaram-se botões, e em questão de 1 minuto, os botões se abriram, revelando um novo buquê de lírios brancos, idênticos aos primeiros. Mateus sentiu náuseas. Estava testemunhando uma perversão da vida. A inscrição do túmulo ressoou em sua mente: o amor floresce além do véu. Mas isto não era amor. Era algo voraz. Com as mãos trêmulas, agarrou seu crucifixo e saiu de seu esconderijo. Aproximou-se do túmulo, recitando o Pai Nosso em voz alta. Quanto mais se aproximava, mais forte se tornava o perfume, agora nauseante, enjoativamente doce. As flores, sentindo sua presença, pareceram girar. Ligeiramente, mas de forma perceptível, todas as corolas se inclinaram em sua direção. Exorcizo-te, homine spiritus imundi, gritou, borrifando água benta sobre as flores. No instante em que a água benta tocou as pétalas, elas não murcharam. Elas incendiaram. Uma chama verde fria envolveu as flores. Não houve calor, mas sim um som, um silvo agudo que soou como um grito sufocado. Em segundos, as flores foram reduzidas a uma cinza preta e oleosa que cheirava a enxofre e carne queimada. Frei Mateu fugiu do túmulo. Na manhã seguinte, ordenou a Benito que cavasse ao redor da lápide e a selasse com cimento. Enquanto Benito trabalhava, suas ferramentas tiraram algo da terra, não um caixão podre, mas um emaranhado de raízes negras e grossas, que pareciam veias pulsantes, todas convergindo sob a pedra de Inés. Nunca mais cresceram flores naquele túmulo. Nem mesmo ervas daninhas. O solo ao redor da lápide de Inés de la Vega permanece estéril até hoje, um pedaço de terra morta no meio do cemitério, lembrando a todos que há coisas que se recusam a morrer e que continuam florescendo com uma vida que não pertence a este mundo. Começando a sentir o frio? Se quiser continuar explorando esses lugares esquecidos por Deus, deixe seu like para sabermos que você está aí, na escuridão conosco. E se você valoriza sua alma, inscreva-se no canal. O próximo grito que você ouvir pode ser o seu. História 3. O grito que fez todos se calarem durante um enterro em Jalisco, México. Em Jalisco, o sol de maio não perdoa. Cai como chumbo derretido, branqueando as paredes de adobe do cemitério da Santa Terra e levantando uma poeira tão fina que entra na garganta e na alma. O ar vibra com o canto das cigarras, um som agudo, quase histérico, que parece ser o único lamento pelo homem que íamos enterrar. Seu nome era Dom Ramiro Valdez. E ninguém chorava por ele. Eu era um dos 6 homens que carregava seu caixão. Chamo-me Miguel, e se o fazia, era pelas poucas moedas que sua viúva, agora vestida de um luto rigoroso que parecia mais de alívio do que de dor, nos havia oferecido. Dom Ramiro tinha sido um cacique, um homem duro, dono de metade do vale, cuja riqueza foi construída sobre a seca dos campos vizinhos e as dívidas impagáveis. O ar no cemitério era pesado, não só pelo calor, mas por um silêncio antinatural entre os presentes. Havia dezenas de pessoas, mas ninguém soluçava. As mulheres cobriam o rosto com xales pretos, mas seus olhos estavam secos, vigilantes. Os homens tiravam o chapéu, mas seus maxilares estavam cerrados. Estávamos ali por obrigação, por medo do que o fantasma de Dom Ramiro pudesse fazer, mesmo morto. O padre Ernesto, um homem magro e nervoso, lia o rito fúnebre. Sua voz tremia, sufocada pelo calor e, suspeito eu, pelo medo. Tivera muitas disputas com Dom Ramiro pelas terras da igreja. Vê-lo agora, rezando pela alma do homem que o havia ameaçado, tinha um ar de ironia macabra. Levamos o caixão da pequena capela até a cova aberta. Era um caixão de mogno importado, pesado, obscenamente luxuoso para a terra seca que o esperava. Cada passo era um esforço. Senti o suor escorrer pelas minhas costas e o peso do caixão afundando no meu ombro. Parecia pesar mais do que deveria. Muito mais. Chegamos ao buraco. A sepultura era uma ferida retangular na terra vermelha e compactada. Os coveiros,
com os rostos curtidos pelo sol, esperavam com as pás fincadas no monte de terra. Começou o momento final. O padre Ernesto pegou o hisope e lançou água benta. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, murmurou. Passamos as cordas grossas por baixo do caixão para começar a descida. 4 de nós cuidamos das cordas, 2 na cabeceira, 2 nos pés. O caixão balançou ligeiramente enquanto o levantávamos de nossos ombros e o posicionávamos sobre o abismo. O silêncio tornou-se absoluto. Até as cigarras pareceram se calar. O único som era o rangido das cordas tensas e a respiração contida dos presentes. O padre Ernesto ergueu a mão para a bênção final. Poés, começou ele, sua voz ressoando no silêncio. E nesse instante final, aconteceu. Antes que a palavra tornarás pudesse sair de seus lábios, um grito brotou da cova. Não foi um grito humano. Não foi o lamento de um animal. Foi um urro gutural, um mugido que pareceu emergir das profundezas da própria terra. Um som metálico, como de 1000 vozes gritando em agonia, um eco de fúria e de dor indescritível que saiu de dentro da sepultura. O mundo congelou. O padre Ernesto ficou com a mão levantada, seu rosto pálido como cera. A viúva de Dom Ramiro abriu a boca, mas nenhum som saiu. Um dos coveiros soltou sua pá, que caiu no chão com um estrondo metálico que ressoou como um tiro. O grito durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Arranhou o ar, fez vibrar a terra sob nossos pés e depois foi cortado, tão abruptamente quanto havia começado. O que se seguiu foi um silêncio mais assustador que o próprio grito. Um vazio total. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Estávamos todos paralisados, unidos em um terror coletivo. Então, o pânico quebrou o feitiço. Impulsionados por um terror cego, os homens que segurávamos as cordas as soltamos. Todos ao mesmo tempo. Não foi uma decisão consciente, foi um reflexo. O caixão de mogno caiu. Despencou os 2 metros que faltavam e bateu no fundo da cova com um baque surdo, um tum. Final e pesado que soou como uma sentença. A viúva soltou um único grito agudo. O padre Ernesto, recuperando-se, começou a recitar o Pai Nosso a uma velocidade impossível, gaguejando, seus olhos fixos no buraco escuro. Fechem, gritou alguém. Tampem já! Os coveiros, pálidos como fantasmas, não precisaram de uma segunda ordem. Atacaram o monte de terra com uma fúria desesperada. O som das pás batendo na terra seca era frenético, violento. Queriam apagar o que tinham ouvido, selar a abominação sob a terra. A terra chovia sobre o mogno polido. Pá! 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 O som era quase tão ensurdecedor quanto o silêncio que o precedeu. Ninguém mais disse uma palavra. A multidão se dispersou antes que a cova estivesse meio cheia. Fugiram do cemitério, sem olhar para trás. Nós, os carregadores, ficamos apenas o tempo suficiente para pegar nosso pagamento das mãos trêmulas do mordomo da viúva. Nunca se falou abertamente sobre o que aconteceu no enterro de Dom Ramiro. As pessoas do povoado murmuravam. Diziam que a alma de Dom Ramiro era tão vil que o céu não a queria. Diziam que o diabo tinha vindo reclamá-lo. Mas eu, que estava ali, que senti a vibração do grito subir pelas cordas até minhas mãos, sei o que ouvi. Não foi o diabo. Foi algo mais antigo. Foi a própria terra. A terra que ele havia maltratado, roubado e secado. No instante final, a terra de Jalisco havia gritado. Gritou porque se recusava a recebê-lo. O silêncio pode ser ensurdecedor, especialmente quando é quebrado por algo que não deveria existir. Se você sentiu esse silêncio e quer continuar ouvindo os ecos do inferno, deixe seu like. E se você se atreve a voltar a este cemitério conosco, inscreva-se no canal. O próximo grito pode estar esperando logo abaixo dos seus pés. História 4. A mão que tocou o ombro do sacerdote no Colorado, Estados Unidos. O inverno nas montanhas rochosas do Colorado não é um inverno, é um cerco. É um isolamento de neve profunda e um vento que uiva com uma voz humana, um vento que parece ter memória.
O padre Thomas era o único guardião da Capela de Nossa Senhora das Neves, uma igreja de pedra e madeira construída por mineiros no século XIX, com um pequeno cemitério anexo que estava há mais tempo fechado do que aberto. Era final de janeiro. Uma nevasca havia isolado a capela por 3 dias. Thomas estava completamente sozinho. A cidade mais próxima, Silver Creek, estava a 15 quilômetros de estradas intransitáveis. Sua única companhia era o rangido da madeira velha, o assobio do vento na chaminé e os santos de madeira que o observavam do altar. A solidão não o incomodava, ele a buscava. Mas naquela noite, a solidão parecia diferente. Parecia observada. A capela era antiga, e sua tarefa naquela noite era organizar o arquivo paroquial na sacristia, uma pequena sala fria atrás do altar. A sacristia tinha uma única janela, agora coberta por uma camada de gelo, e uma pesada porta de carvalho que a separava do santuário principal. Eram cerca de 11 da noite. A única luz vinha de uma luminária de mesa que lançava um círculo amarelado sobre pilhas de livros de batismo e registros de óbito do século XIX. O vento batia nas paredes de pedra com rajadas violentas, criando uma cacofonia de golpes e assobios. Thomas estava inclinado sobre um livro-razão, seus dedos traçando a caligrafia desbotada de um pároco falecido há muito tempo. Estava catalogando as mortes de 1888, um ano particularmente difícil, mineiros presos em desmoronamentos, crianças perdidas na neve, febres que dizimaram famílias inteiras. O cheiro de papel velho e incenso rançoso enchia o ar gelado. Estava tão concentrado que, a princípio, não notou. Foi uma mudança na pressão do ar. Uma quietude repentina. O vento, que uivava sem parar, parou. Não gradualmente. Foi cortado de repente, como se uma mão gigante tivesse tapado a boca do mundo. O silêncio que restou foi ensurdecedor, pesado e antinatural. O padre Thomas ficou imóvel. Aguçou o ouvido. Nada. Nenhum rangido. Nenhum assobio. Apenas a batida de seu próprio coração em seus ouvidos. Estranho, murmurou. Voltou a se inclinar sobre o livro. O silêncio se prolongava. 1 minuto. 2. Parecia espesso, quase líquido. E então, ele sentiu um toque em seu ombro direito. Não foi um roçar, nem uma corrente de ar, nem um espasmo muscular. Foi o peso inconfundível de uma mão. Uma mão grande, pesada, com dedos definidos que pousaram sobre o tecido grosso de sua batina. E estava gelada. Um frio que não era o da sala, mas um frio de tumba, um frio de gelo profundo que penetrou o tecido, a pele e chegou até o osso em um instante. Thomas congelou. O terror subiu por suas costas como um relâmpago. Sua mente gritava, estou sozinho. Ninguém pôde entrar. As portas estão trancadas. A neve tem 3 metros de altura. Estava paralisado, incapaz de virar a cabeça. Podia sentir a pressão de cada dedo individual sobre seu ombro. Podia sentir o frio anti-uída que emanava dela. Esperou. 1 segundo, 2, 3, o coração batia em seu peito com tanta força que doía. A mão não se moveu. Apenas descansava ali, possessiva, paciente. Com um grito sufocado que foi metade oração e metade terror, Thomas virou-se violentamente, afastando-se da mesa e caindo para trás contra uma prateleira de casulas. Não havia ninguém. A sacristia estava vazia. A única porta, a que dava para o santuário, estava fechada, como ele a havia deixado. A janela continuava selada pelo gelo. Ele estava ofegante, sua respiração formando nuvens brancas no ar frio. Tocou o ombro. O tecido de sua batina estava gelado ao toque, como se tivessem aplicado um bloco de gelo, e permaneceu frio por quase 1 minuto. É o estresse. A solidão. O vento. Tentou-o racionalizar, embora seu corpo soubesse a verdade. Tentou se acalmar. Levantou-se, suas pernas tremendo. Decidiu que era trabalho suficiente por aquela noite. Apagou a luminária da mesa, mergulhando a sacristia na escuridão, e abriu a pesada porta para voltar à igreja principal.
O santuário estava escuro, iluminado apenas pela fraca luz vermelha da lâmpada do sacrário. Mas algo estava errado. O frio que sentirá em seu ombro agora parecia preencher toda a igreja. Era um frio que não tinha a ver com a temperatura, mas com a ausência. E então ele ouviu um som que vinha do cemitério, do outro lado da parede norte. No início, era baixo, quase inaudível. Um tum, 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 rítmico e pesado. Thomas parou no corredor central, entre os bancos vazios. O som ficou mais claro. Era o som inconfundível de alguém caminhando sobre neve profunda. Passos pesados, trabalhosos. Crunch, pausa, crunch, pausa. Um caminhante perdido, pensou, embora a ideia fosse absurda. Ninguém poderia estar lá fora com esta nevasca. E o vento continuava em um silêncio sepulcral. Aproximou-se de uma das janelas altas do santuário, limpando um pequeno círculo no vapor que cobria o vidro. Olhou para fora. A lua, embora obscurecida pela neve residual, lançava uma luz cinzenta e doentia sobre o cemitério. As lápides eram apenas montes sob a neve profunda. No início, não viu nada. Apenas a paisagem branca e imóvel. Então, uma figura se moveu. Emergiu de trás do mausoléu da família Griever, o maior do cemitério. Era um homem. Ou, pelo menos, tinha a forma de um homem. Era alto, corpulento, e vestia roupas escuras que pareciam ser de outra época. Não usava casaco, apesar do frio assassino. Estava caminhando. Mas não sobre a neve. Estava se movendo através dela. A neve chegava até seu peito, mas ele avançava com uma força implacável, pesada, como um quebra-gelo abrindo o caminho. E se dirigia diretamente para a capela. Crunch, tum, crunch, tum. O padre Thomas recuou da janela, o horror gelando suas veias. Correu para a porta principal da igreja, uma porta dupla de carvalho maciço trancada com uma pesada barra de ferro. Exatamente quando seus dedos tocaram a madeira, os passos pararam. O silêncio voltou a cair. Thomas prendeu a respiração. Bum! Uma batida ressoou na porta. Não uma batida de nós dos dedos. Uma batida com a força de um ariete, que fez a barra de ferro tremer em seus suportes e lançou uma nuvem de poeira das dobradiças centenárias. Thomas gritou e caiu para trás. Bum! Outra batida, mais forte. A madeira rangeu. Bum! O padre Thomas, rastejando para trás, fugiu para o altar. Agarrou o crucifixo de procissão mais pesado, segurando-o como uma arma. Bum! 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 As batidas tornaram-se frenéticas, uma fúria titânica tentando derrubar a casa de Deus. O vento se levantou novamente, de repente, uivando como 1000 almas perdidas, unindo-se ao ataque. O sacerdote ajoelhou-se atrás do altar, rezando em latim, gritando contra o estrondo. Vade retro, Satana! Num quam suade mi rivana! As batidas continuaram pelo que pareceu uma hora, cada uma um martelo contra sua sanidade. E então, tão repentinamente quanto havia começado, tudo parou. As batidas cessaram. O vento voltou ao seu gemido habitual. Thomas permaneceu ali, tremendo no chão gelado, até que os primeiros e fracos raios de sol cinzento se infiltraram pelos vitrais. Quando a luz encheu o santuário, ele se atreveu a se mover. Com o crucifixo ainda erguido, aproximou-se da porta. A barra de ferro estava torta. Abriu a porta. Não havia pegadas. A nevasca havia apagado todos os rastros. Mas ao olhar para o cemitério, viu que a neve que cobria o túmulo maior, o do mineiro Gedia Griever, falecido em 1888, estava remexida. Como se algo incrivelmente pesado tivesse saído de dentro. O padre Thomas solicitou sua transferência naquela mesma semana. Nunca mais voltou à capela de Nossa Senhora das Neves. E até o dia de sua morte, jurou que podia sentir o frio fantasmagórico daquela mão em seu ombro, um lembrete de que estava sozinho, mas nunca totalmente. Algumas portas não devem ser abertas. E algumas presenças não devem ser despertadas.
Se você sentiu o frio dessa mão em seu próprio ombro, deixe seu like para provar que continuo aqui. E se você não tem medo do que espreita do outro lado da porta, inscreva-se no canal. O verdadeiro terror está apenas começando. História 5. A cruz que girou lentamente durante a missa em Valência, Espanha, o cemitério do Santo Esquecimento, em um pequeno povoado do interior de Valência, não era um lugar que convidava a visita. Era um local árido, cercado por alfarrobeiras retorcidas e oliveiras centenárias, cujas raízes, segundo as mais línguas, se alimentavam do que jazia debaixo da terra. O sol de julho branqueava os muros e fazia com que a pedra das lápides quase doesse aos olhos. No centro exato do cemitério erguia-se a sentinela. Não era uma cruz de altar, nem uma pequena cruz sobre um túmulo. Era um monólito. Uma imensa cruz de pedra esculpida em uma única peça de granito, com mais de 3 metros de altura, plantada ali no século XVI, segundo diziam, para ancorar as almas e proteger o povoado dos não-mortos que as pragas deixavam. Sua base estava afundada 1 metro abaixo da terra. Pesava, pelo menos, 2 toneladas. E apontava para o leste, imutável, há 400 anos. Era o dia da Assunção e, como era a tradição, a missa principal não era celebrada na igreja do povoado, mas na pequena esplanada do cemitério, em frente à sentinela. Uma forma, diziam os antigos, de incluir os mortos na celebração. O padre Alonso, um homem jovem recém-chegado da cidade, achava o costume um tanto lúgubre, mas obedecia. Havia umas 40 pessoas. Idosas vestidas de preto, abanando-se ritmicamente, homens com a pele curtida pelo sol, de pé na parte de trás, e algumas crianças inquietas que eram silenciadas por suas mães. O calor era sufocante, imóvel. O ar cheirava a poeira, a incenso e ao perfume adocicado dos lírios que murchavam nos túmulos. Alonso estava no momento mais sagrado da missa, a consagração. Havia levado a hóstia, sua voz ressoando no silêncio absoluto. Hoc est in corpus meum. Este é o meu corpo. O silêncio era tão profundo que se ouvia um zumbido nos ouvidos. Foi uma menina, na primeira fila, quem viu primeiro. Não gritou. Apenas seu leque parou de se mover. Seus olhos se arregalaram, fixos, não no sacerdote, mas na massa de pedra que estava atrás dele. Então, um homem na parte de trás soltou um ai, Deus! Sufocado. O padre Alonso, sentindo a quebra da tensão, baixou a hóstia, confuso. Olhou para seus fiéis. Não olhavam para ele. Olhavam por cima de seu ombro. O terror, como uma onda, estava se contagiando em seus rostos. Ele se virou. No início, seu cérebro não conseguiu processar o que via. Parecia uma ilusão de ótica causada pelo calor. A sentinela estava se movendo. Não tremia. Não balançava. Estava girando. Lentamente, com uma fluidez impossível para seu peso, a cruz de granito estava girando sobre sua base. Um som baixo, um rangido profundo que não era de metal, mas de pedra moendo pedra, começou a encher o ar. Um som que vibrava no peito. Grrrrrrrrrrrr. Era um movimento antinaturalmente suave, deliberado. Como o ponteiro de um relógio colossal e infernal. O padre Alonso recuou, tropeçando nos degraus do altar portátil. Os fiéis estavam petrificados. Uma das idosas começou a rezar o rosário em voz alta, seus dedos voando sobre as contas. Outra simplesmente desmaiou, caindo no chão poeirento sem que ninguém a ajudasse. A cruz girava. Não rápido, mas sem pausa. Girou 90 graus. Apontava para o leste, o amanhecer, o símbolo da ressurreição. Agora, lentamente, apontava seus braços de pedra para o sul, para uma seção esquecida do cemitério. Uma área onde o muro havia desabado e onde, segundo a lenda, estavam enterrados os ímpios, suicidas, excomungados e uma família inteira que havia praticado bruxaria no século XVIII. O som da pedra roçando a terra e sua própria base era horrível. Era um gemido milenar, um bocejo da terra. Grrrrrrrrrrrrrr. O padre Alonso,
recuperando parte de sua compostura, ergueu seu próprio crucifixo. Em nome de Deus, gritou, sua voz aguda pelo pânico. Pare! Como se obedecesse, o movimento cessou. Fez-se um silêncio absoluto, mais pesado que o anterior. A cruz estava quieta, perfeitamente perpendicular à sua posição original, apontando para o canto dos malditos. Passaram-se 10 segundos de horror puro. E então, moveu-se novamente. Começou a girar na direção oposta. Mais rápido desta vez. GRRRRGRRRR. Passou novamente por sua posição original do leste, mas não parou. Continuou girando. 180 graus. 270. Agora apontava diretamente para o oeste, para o sol poente, o símbolo da morte. E, finalmente, com uma sacudida que fez o chão tremer, a cruz começou a girar sobre si mesma, invertendo-se. A travessa superior, a que sempre apontava para o céu, começou a se inclinar para o chão. A multidão gritou em uníssono. Isso não era um mistério, era uma blasfêmia. Com um gemido ensurdecedor de pedra torturada, um monólito de 2 toneladas completou sua inversão. Parou. Agora era uma cruz invertida, um símbolo satânico perfeito, cravado no centro do campo santo. O pânico explodiu. As pessoas correram, gritando, tropeçando nas lápides, abandonando cadeiras, missais e leques. Fugiram do cemitério como se o próprio diabo estivesse em seus calcanhares. O padre Alonso ficou sozinho. Sozinho com os mortos e com a coisa. Ficou ali, tremendo, olhando para a cruz invertida, até que o sol começou a se pôr. O rangido da pedra ainda ressoava em seus ouvidos. Na manhã seguinte, trouxeram homens da cidade com um guindaste. Foi necessária uma equipe de construção e um dia inteiro de trabalho para endireitar a sentinela. Descobriram que a base não estava quebrada. Não havia nenhum mecanismo. Não havia explicação geológica. A terra sob a cruz estava compactada como concreto. Havia girado sobre um eixo impossível. Voltaram a colocá-la apontando para o leste. Selaram-na com 0,5 metro de cimento armado. O padre Alonso pediu transferência naquela semana. As pessoas do povoado ergueram um muro na entrada do cemitério do Santo Esquecimento. Ninguém nunca mais celebrou uma missa ali. Dizem que o cimento não adiantou nada. Os caçadores que passam perto à noite juram que, às vezes, a silhueta da sentinela parece diferente. Que algumas noites ela aponta para o sul. E outras, quando a lua está cheia, eles a encontram invertida, esperando na escuridão, como um insulto de pedra contra o céu. Um símbolo de fé pode se tornar o pior dos presságios. Se você sentiu seu sangue gelar ao ver a cruz girar, deixe seu like. Queremos saber que você continua aí. E se você está pronto para ouvir os sussurros que vêm da chuva, inscreva-se no canal. O próximo lamento está esperando por você. História 6. O choro na chuva em São Luís Potosí, México. Na Huasteca Potosina, a chuva não cai, ela despenca. Cai em cortinas sólidas e quentes que transformam o mundo em um borrão verde e cinza. O cemitério municipal de Los Suspiros, nos arredores de Tamazunchari, era um lugar que vivia em perpétuo estado de umidade e decadência. As lápides estavam cobertas de um musgo escorregadio e o ar cheirava a terra molhada, a flores de cempasúchil apodrecidas e a algo mais, algo metálico e antigo. O padre Gabriel estava lá para um responso. Não um enterro, apenas uma oração solicitada por uma família que vivia nos Estados Unidos, para sua avó falecida anos atrás. Eram 4 da tarde de uma terça-feira de tempestade. A chuva era um estrondo. Batia no guarda-chuva preto de Gabriel com a força de 1000 tambores, transformando as trilhas de terra do cemitério em riachos de lama cor de cobre. Ele estava sozinho. A família havia pago pela missa à distância, ele só tinha que ir ao túmulo, rezar o rosário e abençoar a lápide. Encontrou o túmulo, uma simples cruz de cimento com o nome Helena Morales. O barulho da chuva era tão forte que ele teve que gritar suas orações para se ouvir. Requiem a Aeternam Donae, Domini, sua voz se perdia na cacofonia do dilúvio. Enquanto rezava, com a cabeça inclinada e a água escorrendo por sua batina, ele ouviu outro som.
No início, pensou que era o vento, ou talvez um animal. Era um som agudo, lastimoso. Um choro. Gabriel ergueu a cabeça e olhou ao redor. Não havia ninguém. O cemitério estava vazio, varrido pela água. As únicas testemunhas eram os anjos de pedra, que choravam lágrimas de chuva. Voltou à sua oração, atribuindo o som à tempestade. Emux perpétua Luciatei. Mas o choro voltou. Desta vez mais claro, inconfundível. Era o choro de uma mulher. Um soluço dilacerante, cheio de uma angústia que penetrava mais fundo que a chuva. O som parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Flutuava no ar, misturando-se com o tamborilar da água. Um arrepio percorreu Gabriel, um que não tinha nada a ver com a umidade. Olá, gritou ele, sua voz soando fraca contra a tempestade. Tem alguém aí? Precisa de ajuda? Apenas o rugido da chuva lhe respondeu. Mas o choro continuou. Não parava. Um soluço, uma pausa para respirar entrecortadamente, e outro soluço. Ik, ik. Gabriel começou a caminhar entre os túmulos, seu guarda-chuva tremendo. O choro guiava. Parecia ficar mais forte perto da seção mais antiga do cemitério, uma área onde os túmulos estavam quase afundados na lama, esquecidos. Chegou a uma pequena cripta familiar, cuja porta de ferro estava enferrujada e entreaberta. O choro parecia vir de dentro. Por Deus, murmurou. Alguém teria se refugiado da tempestade? Uma mulher chorando por um morto? Senhora, disse ele, aproximando-se da porta. Saia daí, é perigoso. A água. O choro parou. Abruptamente. Um silêncio caiu, quebrado apenas pela chuva. Gabriel ficou parado, o coração batendo na garganta. E então, exatamente quando o padre Gabriel estava prestes a se convencer de que tudo tinha sido imaginação, a tempestade parou. Como se alguém tivesse fechado uma torneira gigante no céu, a chuva cessou. Não diminuiu, simplesmente parou. O estrondo dos tambores se transformou em um gotejar. Os riachos de lama pararam de fluir. Um silêncio denso e úmido caiu sobre o cemitério. O padre Gabriel suspirou, aliviado. O silêncio era quase total. Foi quando ele ouviu de novo. Ik, ik. O choro continuava. Exatamente igual. O mesmo ritmo, a mesma angústia, o mesmo volume. Mas agora, sem a chuva para mascará-lo, o som era assustadoramente claro. E estava por toda parte. Não vinha da cripta. Vinha do próprio ar. Vinha do chão molhado. Vinha das folhas gotejantes das seringueiras. Era um choro impossível. Um som que não precisava do ar para viajar, um eco preso no tempo. Gabriel deixou o guarda-chuva cair. A lama espirrou em seus sapatos. Ele estava paralisado. O som era nítido, próximo, como se uma mulher invisível estivesse chorando bem ao seu lado. Podia ouvir o tremor em sua voz, um muco em sua garganta, o desespero puro. Quem é você? Sussurrou. O choro não respondeu. Simplesmente continuou seu ciclo de dor. Ik, ik. Gabriel começou a recuar lentamente, sem desviar o olhar da cripta vazia. A cada passo que dava, o choro seguia. Não ficava mais fraco nem mais forte. Era constante, onipresente. Meu Deus, proteja-me, rezava em voz baixa, sua mão agarrada ao rosário que carregava no bolso. Começou a andar mais rápido, quase correndo pelas trilhas escorregadias. O choro o acompanhava. Podia ouvi-lo acima do chap-chap de seus próprios pés na lama. Ik e Chegou ao portão de ferro forjado do cemitério. Lutou com o ferrolho enferrujado. O choro estava ali, em sua nuca. Ik e Finalmente, o ferrolho cedeu. Saiu para a rua de pedra, tropeçando, e bateu o portão com força. O som do metal contra o metal ressoou. Apoiou-se no muro externo, ofegante, o coração descontrolado. Estava fora.
Estava salvo. Escutou o silêncio. O gotejar da água do telhado da capela. O latido distante de um cachorro. Mas não o choro. O som havia ficado lá dentro. Tinha ficado com os mortos. Naquela noite, Gabriel falou com o sacristão mais velho do povoado. O ancião, sem surpresa, assentiu lentamente. Ah, disse ele, você ouviu a lorona, chorona, do Campo Santo. Não é a mesma do rio, padre. Esta é outra. É a alma de Dona Helena Morales. O mesmo túmulo que o senhor foi abençoar. Gabriel sentiu o sangue gelar. Dizem, continuou o sacristão, que seus filhos a abandonaram. Morreu sozinha, na miséria, esperando que voltassem dos Estados Unidos. Morreu chorando. A tempestade em que o senhor se meteu foi no aniversário da morte dela. Mas, por que ela continua chorando depois que a chuva para? Perguntou Gabriel, embora já temesse a resposta. O ancião olhou com olhos tristes e nublados. Por que dizem que a chuva é o único consolo que ela tem? É o único som que abafa sua tristeza. Quando a chuva para, é quando sua dor é ouvida de verdade, padre. É quando ela percebe que continua sozinha. O padre Gabriel nunca mais pisou no cemitério de Los Suspiros quando o céu ameaçava a tempestade. Mas às vezes, nas noites de aguaceiro, quando a chuva bate nos vitrais de sua igreja, ele para. E reza. Porque teme o silêncio que vem depois. Teme que, se escutar com atenção suficiente, voltará a ouvir aquele soluço dilacerante, flutuando no ar, eterno, esperando uma chuva que nunca lavará a sua dor. Existem dores tão profundas que nem o túmulo pode contê-las. Se você ouviu esse lamento eterno, deixe seu like. E se você se atreve a continuar caminhando entre os túmulos conosco, inscreva-se no canal. Há passos na escuridão, e eles estão nos seguindo. História 7. Os passos que seguiam o padre no Novo México, Estados Unidos. O deserto alto do Novo México é um lugar de silêncios profundos e horizontes infinitos. É uma terra que não perdoa, esculpida pelo vento e cozida por um sol que parece branquear os ossos do mundo. Aqui, o som viaja de forma estranha. Um sussurro pode ser levado a quilômetros, e o silêncio é tão denso que se torna uma presença física. O padre Esteban era o pároco da missão de São Gabriel Arcângel, uma pequena igreja de adobe nos arredores da cidade fantasma de Cíbula. Sua única responsabilidade constante, além da missa dominical para os poucos fazendeiros que restavam, era a manutenção do cemitério adjacente. Não era um cemitério com grama. Era um acre de terra seca e avermelhada, salpicado de cruzes de madeira desgastada, alguns anjos de pedra rachados e túmulos de rochas. A trilha principal era coberta de cascalho fino e poeira. Todas as noites, ao pôr do sol, Esteban tinha a mesma rotina: caminhar pela trilha, garantir que o portão de ferro na cerca do perímetro estivesse fechado e rezar uma breve oração pelas almas que ali descansavam. Numa tarde de outubro, o ar estava frio e quieto. O sol se punha atrás da planície, pintando o céu de um cor violeta e sangue. O silêncio era absoluto. Esteban caminhava pela trilha. O único som era o de seus próprios passos. Um som seco, definido, o crunch de suas botas de sola dura sobre o cascalho. Crunch, crunch, crunch. Chegou ao portão, verificou. Estava fechado. Virou-se para retornar à casa paroquial. Crunch, crunch, crunch. E então, ele ouviu. Arrasta o passo. Um som diferente. Não um eco. Era o som de um sapato diferente, ou talvez uma sandália de couro velho, arrastando-se ligeiramente e depois pisando com firmeza. Arrasta o passo. Esteban parou abruptamente. O outro som também parou. O silêncio do deserto caiu novamente sobre ele, espesso e interrogativo. Olá, chamou. Sua voz soou pequena. Ninguém respondeu. Olhou ao redor. Apenas as cruzes projetavam sombras longas e finas na luz moribunda. Não havia lugar para se esconder. Balançou a cabeça. O vento, disse a si mesmo. Animais. Continuou caminhando, um pouco mais rápido. Crunch, crunch, crunch. E,
Imediatamente depois, como uma sombra auditiva, arrasta o passo, arrasta o passo, arrasta o passo. Ele parou de novo. O outro som também. O coração de Esteban começou a bater forte. Isso não era um eco. Um eco repetiria o som de suas botas. Este era um som diferente, com um ritmo próprio, que só se movia quando ele se movia. Tentou um experimento. Deu um único passo rápido. Crunch. Uma pausa de 1 segundo. Então, arrasta o passo. Deu 3 passos lentos. Crunch, crunch, crunch. Uma pausa. Então, arrasta o passo, arrasta o passo, arrasta o passo. Um suor frio percorreu suas costas, apesar do ar gelado do entardecer. Algo estava ali, na escuridão crescente. Algo o estava seguindo. Ou pior, o estava imitando. Estava brincando com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou a rezar em voz baixa, sem se mover. Por vários minutos, permaneceu imóvel como uma estátua, seus ouvidos forçados ao máximo. Apenas o assobio baixo do vento entre os cactos chola. Estou ficando louco, pensou. Com uma respiração profunda, forçou-se a andar novamente, desta vez em um ritmo normal e firme, decidido a não parar até chegar à luz da casa paroquial. Não ia dar à ilusão o poder de assustá-lo. Crunch, 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 crunch. Arrasta o passo, arrasta o passo, arrasta o passo, arrasta o passo. Os passos estavam ali, rítmicos, pacientes. Sincronizados com os seus, mas sempre um segundo atrás. Esteban apertou o crucifixo que pendia de seu pescoço. Continuou andando. A trilha parecia interminável. As sombras haviam se fundido, apagando os túmulos individuais em uma massa de escuridão. Crunch, crunch. Arrasta o passo, arrasta o passo. Os passos que o seguiam pareciam estar mais próximos. Mais definidos. Podia ouvir o leve arrastar do couro na areia antes que o calcanhar batesse no cascalho. Eram pesados. Deliberados. Não se atreveu a olhar para trás. Sabia, com uma certeza primitiva e assustadora, que se ele se virasse, veria algo que não poderia suportar. Faltavam 20 metros para a pequena porta de madeira que dava para a sacristia. Crunch, crunch. Desta vez, o outro som não veio depois. Veio ao mesmo tempo. Crunch arrasta o passo. Estava bem ao seu lado. Esteban gritou. Parou de andar e começou a correr. Suas botas escorregavam no cascalho solto, ele correu desajeitadamente, ofegante. E os outros passos não correram. Esse foi o verdadeiro horror. Enquanto ele corria freneticamente, os outros passos continuaram ao seu lado, no mesmo ritmo implacável e tranquilo. Arrasta o passo, arrasta o passo, arrasta o passo. Não precisavam correr para manter seu ritmo. Era uma violação de toda a lógica. Ele corria, e a presença caminhava ao seu lado, sem esforço. Chegou à porta, abriu-a com um golpe, tropeçou ao entrar e a fechou com força, girando a pesada chave de ferro na fechadura. Caiu de costas contra a madeira, hiperventilando, seu coração ameaçando sair do peito. Estava na sacristia, na luz de uma única lâmpada. Estava salvo. Escutou. Silêncio. Não havia passos do outro lado da porta. Não havia ninguém tentando entrar. Passaram-se vários minutos. Lentamente, sua respiração voltou ao normal. Levantou-se, tremendo. Aproximou-se da pequena janela que dava para o cemitério. Não havia nada. A lua havia saído, banhando o Campo Santo em uma luz pálida e fantasmagórica. Tudo estava quieto. Havia acabado. Ele estava salvo. Então, enquanto observava, seus olhos se fixaram na trilha de cascalho que acabará de percorrer. Ele viu um par de pés. Ou melhor, as pegadas de um par de pés, que se formavam naquele exato instante. Não havia ninguém ali, mas o cascalho estava afundando ritmicamente. Arrasta o passo. Uma pegada de sandália apareceu na poeira. Arrasta o passo. Outra pegada apareceu mais à frente.
A presença invisível continuava caminhando. Não o estava seguindo. Estava fazendo sua ronda. Esteban observou, paralisado pelo terror, enquanto as pegadas fantasmagóricas continuavam pela trilha. Chegaram ao portão de ferro no final do cemitério, pararam, e então deram meia volta, começando o caminho de volta. O padre Esteban percebeu a verdade. Ele não era o vigilante daquele cemitério. Era um convidado. E o verdadeiro guardião, uma entidade ligada àquela terra por um dever mais antigo que a própria igreja, ainda patrulhava a trilha. E o faria, ritmicamente, todas as noites, até o fim dos tempos. Alguns guardiões nunca abandonam seu posto. Se você sentiu o terror desses passos ao seu lado, deixe seu like. E se você se atreve a descobrir quem mais vigia das sombras, inscreva-se no canal. Há olhares que nunca se desviam. História 8. A mulher vestida de luto que desapareceu atrás de uma lápide em León, Espanha. O cemitério de León é um lugar de beleza austera e melancolia profunda. Construído no século XIX, suas ruas de ciprestes altos e seus mausoléus de mármore cinza criam um labirinto de sombras e silêncios. É um lugar onde o passado parece mais presente que o futuro. Javier era o coveiro-chefe. Trabalhava ali há 30 anos. Conhecia cada túmulo, cada família e cada rangido do cemitério. Tinha visto a dor humana em todas as suas formas e nada mais o surpreendia. Era um homem pragmático, que acreditava no trabalho duro e na finalidade da morte. Não acreditava em fantasmas, acreditava que os mortos estavam. Era uma tarde de novembro. O outono leonês havia coberto as trilhas com um tapete de folhas ocres e úmidas. Uma névoa baixa e densa começava a se formar, agarrando-se ao solo, apagando os contornos dos túmulos mais distantes. O cemitério fechava às 6, e Javier estava fazendo sua última ronda para garantir que nenhum visitante ficasse para trás. O ar estava quieto, frio e cheirava a terra molhada e a crisântemos. O único som era o de suas botas esmagando as folhas mortas. Foi então que ele a viu. Na Rua dos Anjos Caídos, uma seção conhecida por suas estátuas melancólicas, havia uma mulher. Estava de costas para ele, de pé em frente a uma lápide modesta que Javier não reconheceu de imediato. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a roupa dela. Usava um vestido de luto completo, de um estilo que ele não via há décadas. Um vestido preto, longo até os tornozelos, com gola alta, mangas bufantes e um chapéu de aba larga com um véu de rede preto que cobria seu rosto completamente. Parecia saída de uma fotografia do início do século XX. Javier suspirou. Provavelmente uma idosa excêntrica, ou alguém tão mergulhado na dor que havia perdido a noção do tempo. Senhora, chamou ele com voz amável, mas firme. Desculpe, o cemitério vai fechar. A senhora tem que sair. A mulher não se moveu. Não acusou o recebimento de sua presença. Permaneceu imóvel, como mais uma estátua entre as outras, suas costas rígidas voltadas para a lápide. Javier se aproximou mais, o som de seus passos agora abafado pela grama úmida. Senhora, repetiu, um pouco mais alto. A senhora me ouviu? São 6 horas, tenho que fechar o portão. Ele estava a uns 10 metros dela. A névoa se enrolava ao redor de seus tornozelos. Lentamente, de forma quase dolorosa, a mulher virou a cabeça em direção a ele. Javier parou. Não podia ver seu rosto através do véu preto, mas podia sentir, com uma certeza absoluta, a frieza de seu olhar. Não era raiva, não era tristeza. Era um vazio. Uma quietude antinatural que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. A senhora precisa ir, por favor, disse ele, sua voz agora menos segura. A mulher não disse nada. Simplesmente, voltou a virar a cabeça lentamente para a lápide. E então, começou a andar. Não andava em direção a Javier, nem em direção à saída. Começou a andar lentamente, com um passo suave e deslizante, em direção ao final do corredor de túmulos. Seu movimento era estranhamente fluido, como se não pisasse no chão, mas deslizasse sobre a névoa. Ei! A saída é para o outro lado, gritou Javier, exasperado. Ela o ignorou.
Continuou andando em direção a uma interseção de trilhas, onde um grande túmulo de mármore branco bloqueava a vista. Era o túmulo da família Ordones, um bloco sólido de pedra sem espaço atrás. A mulher chegou à esquina do túmulo. Virou, desaparecendo da vista de Javier. Javier praguejou em voz baixa. Agora teria que ir buscá-la. Correu pela trilha. Senhora, a senhora vai ficar trancada. Chegou à esquina do túmulo dos Ordones apenas 3 segundos depois que ela desapareceu. Dobrou a esquina, esperando encontrá-la na trilha seguinte. Não havia ninguém. A trilha estava vazia. Estendia-se por uns 50 metros até o muro do fundo do cemitério, uma parede de tijolos de 3 metros de altura. Não havia portas, nem saídas. Em ambos os lados, apenas fileiras de lápides e mausoléus colados uns aos outros. Javier ficou paralisado. Impossível, murmurou. Correu pela trilha, olhando freneticamente para a esquerda e para a direita. Não havia nenhum vão entre os túmulos onde uma pessoa pudesse se esconder. Olhou atrás de um cipreste. Nada. A névoa fazia com que o final da trilha parecesse borrado, mas não havia nenhuma silhueta. Parou, ofegante, sua respiração formando nuvens brancas. Era fisicamente impossível. Não havia tempo. Nem o corredor mais rápido do mundo poderia ter chegado ao muro do fundo e escalado em 3 segundos. E muito menos uma mulher com aquele vestido longo. Ela não havia fugido. Ela havia evaporado. Um medo que ele não sentia há 30 anos começou a tomar conta dele. Recuou lentamente, seus olhos perscrutando as sombras que se alongavam. Voltou sobre seus passos, passando pelo túmulo dos Ordones. Parou no local exato onde tinha visto a mulher pela primeira vez. Queria ver para qual lápide ela estava olhando. Aproximou-se. A lápide era antiga, de 1904. A inscrição estava quase apagada pela chuva e pelo líquen. Teve que usar a lanterna de seu celular para lê-la. A nossa amada filha, Beatriz. Falecida aos 23 anos. Esperamos voltar a vê-la. E abaixo, uma inscrição menor, adicionada anos depois, onde uma vez houve dor, agora só a espera. Javier sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquela história. Era uma das lendas tristes do cemitério. Beatriz havia morrido de tísica. Seu noivo, devastado, havia jurado visitá-la todos os dias. E o fez. Por 40 anos. Mas o noivo não foi quem morreu depois. Foi a mãe de Beatriz. Uma mulher que, segundo os registros, enlouqueceu de dor. Recusou-se a tirar o luto e passou o resto da vida vagando pela cidade vestida de preto, murmurando o nome da filha. Morreu décadas depois de Beatriz, mas seu nome não estava na lápide. Havia sido enterrada em uma vala comum, após perder a fortuna da família. Javier olhou para a esquina onde a mulher havia desaparecido. Olhou para a lápide. Olhou para a névoa que agora envolvia tudo. Não era uma idosa excêntrica. Era a mãe. Ainda vestida de luto. Ainda visitando o túmulo da filha. E ainda se recusando a ir embora, mesmo para além da morte. Javier não correu. Mas andou mais rápido do que jamais havia andado em direção à saída. Fechou o portão principal com as mãos trêmulas, o som do metal pesado ressoando na névoa. Desde aquele dia, Javier nunca mais fez a ronda sozinho ao entardecer. E se a névoa começava a se formar, ele fechava o portão meia hora mais cedo. Porque ele sabia que, na Rua dos Anjos Caídos, existem dores que nunca morrem. E existem mães que, vestidas de luto, ainda dobram uma esquina que não leva a lugar nenhum deste mundo. Algumas presenças estão ligadas ao lugar de sua dor. Se você sentiu a frieza desse olhar através do véu, deixe seu like. E se você se atreve a ver o que acontece quando o túmulo se recusa a aceitar sua carga, inscreva-se no canal. O peso do inferno está prestes a ser sentido. História 9. O caixão que pesava mais a cada vez em Morelos, México. No estado de Morelos, o calor é espesso e a terra é fértil. Mas no pequeno povoado de Tlaieca, há histórias que são tudo, menos férteis, são áridas,
pesadas e estão mortas. Eu, Antônio, sou carregador de caixões. É um ofício que ninguém quer, mas alguém tem que fazê-lo. Já carreguei jovens, idosos, bons e maus. Um morto é um morto. É apenas peso morto. Isso é o que eu pensava até termos que enterrar Dom Isaías. Dom Isaías era o agiota do povoado. Um homem cuja sombra parecia murchar as plantas. Vivia em um casarão na colina, e dizia-se que possuía um livro onde não apenas anotava as dívidas de dinheiro, mas também os favores, as almas e os pecados de cada habitante. Morreu sozinho, em sua cama, com uma expressão de desprezo gravada no rosto. Não teve velório. Sua única sobrinha, que vivia em Cuernavaca e que ninguém conhecia, pagou pelo funeral mais barato. Um caixão de pinho simples e o enterro no cemitério municipal, na vala comum, pois ele não havia comprado um terreno. Éramos 4 carregadores. Eu, meu irmão Luiz, e 2 jovens mais, Mateu e Jorge. A tarefa era simples, levar o caixão da velha carruagem fúnebre, que rangia como uma alma penada, até a cova cavada no canto mais distante do cemitério. Cerca de 200 metros de caminho de terra. Eram 3 da tarde. O sol de Morelos caía a pino. Não havia uma nuvem. O único som era o zumbido das moscas e o padre Dávila, que nos esperava ao lado da cova, limpando o suor com um lenço. Abrimos a porta traseira da carruagem. O caixão de pinho estava ali. Simples, sem verniz. Dom Isaías havia sido um homem magro em vida, quase um esqueleto. Vamos, isso será rápido, disse Luiz. Nos posicionamos. 2 na frente, 2 atrás. Agarrei a alça dianteira esquerda, Luiz à direita. Mateu e Jorge pegaram as traseiras. No 3. 1, 2, 3. Levantamos o caixão. E todos soltamos um grunhido sufocado. O caixão era pesado. Pesado de um jeito que não fazia sentido. Não era o peso de um homem magro. Era o peso de carvalho maciço, ou de chumbo. Porra, praguejou Mateu em voz baixa. O que esse velho leva aí dentro? Pedras. Cale a boca e ande, eu disse. Ele só quer que o sintamos até o final. Começamos a andar. O caminho era irregular. Cada passo era um esforço. Sentíamos o peso afundar em nossos ombros, nossos braços tensos como cordas de violão. Após 50 metros, estávamos suando em bicas, e não apenas pelo calor. Paremos um momento, ofegou Jorge. Baixamos o caixão no chão poeirento. Nos endireitamos, massageando nossos ombros. Não é normal, Antônio, disse Luiz, com o senho franzido. Já carreguei homens o dobro do tamanho. Isso pesa como um piano. Talvez a sobrinha tenha pedido para preenchê-lo com algo. Cimento, para que não o roubem, brinquei, embora ninguém tenha rido. O ar ao redor do caixão parecia frio, denso. Vamos, acabemos com isso, disse Mateu. Voltamos a nos posicionar. 1, 2, 3. Levantamos. E desta vez, nós 4 gritamos. Estava mais pesado. Não um pouco mais pesado. Estava significativamente mais pesado. Era como se, enquanto descansava no chão, alguém tivesse derramado 100 quilos de metal fundido em seu interior. Nossos braços tremeram violentamente com o esforço. Não consigo, gritou Jorge, seus nós dos dedos brancos. Segure ou vai esmagar nossos pés, gritei para ele. Com um esforço sobre-humano, demos mais 10 passos. O caixão não era apenas pesado, o peso parecia se mover. Não como um corpo que rola, mas como um líquido denso, deslocando-se de um canto para outro, desequilibrando-nos. Chega! Para o chão! Agora! Gritou Luiz. Deixamos cair os últimos centímetros. O golpe levantou uma nuvem de poeira. Estávamos ofegantes, aterrorizados. Isso não era normal. O padre Dávila, ao longe, fazia-nos sinais, impaciente. Eu não toco mais nessa coisa, disse Jorge, dando um passo para trás. Seus olhos estavam esbugalhados de pânico.
Temos que fazer isso, disse Luiz, embora sua voz tremesse. Fomos pagos. E se ele estiver vivo? Sussurrou Mateu. O silêncio que se seguiu foi pior que o peso. Todos olhamos para a caixa de pinho. Não seja idiota, eu disse, embora meu coração estivesse na garganta. Ele está morto. É o calor. Estamos fracos. Mas sabíamos que era mentira. Vamos fazer uma última vez, eu disse, tentando soar corajoso. Rápido. Sem parar até a cova. Corramos, se necessário. Nós nos preparamos. Respiramos fundo. Agarramos as alças com uma força desesperada. 1, 2, 3. Puxamos para cima. E o caixão não se moveu. Não se moveu nem 1 centímetro. Foi como tentar levantar um bloco de mármore do tamanho de um carro. Estava ancorado no chão. Puxamos com todas as nossas forças. Nossas veias saltaram no pescoço, nossos rostos ficaram vermelhos. O caixão de pinho barato rangeu sob a tensão, mas não se levantou do chão. Era como se a própria terra se recusasse a soltá-lo, ou como se algo dentro tivesse se tornado tão denso quanto uma estrela morta. E então, ouvimos um som de dentro. Não foi uma batida. Foi um estalo. Um estalo lento, úmido, como de ossos velhos se reajustando sob uma pressão imensa. Craque! GGGGRRR! Jorge soltou um guincho e começou a correr. Fugiu, gritando, de volta à entrada do cemitério, sem olhar para trás. Mateu o seguiu 1 segundo depois, tropeçando nos túmulos. Restamos apenas Luiz e eu. Estávamos paralisados, olhando para a caixa. Antônio, sussurrou Luiz. O caixão se moveu. Inclinou-se. Lentamente, o canto dianteiro esquerdo se ergueu do chão, alguns centímetros. Depois o traseiro direito. Como se algo em seu interior estivesse reequilibrando o seu peso impossível. Craque! Vamos embora, Luiz. Agora. Recuamos. O padre Dávila, ao ver os outros dois correrem, começou a caminhar em nossa direção, gritando. O que acontece? O que estão fazendo? Não se aproxime, padre, gritei para ele. Não se aproxime. O sacerdote parou, confuso, a uns 20 metros. Luiz e eu observamos o caixão, sozinho, no meio da trilha, assentar-se novamente na poeira. O silêncio voltou a cair. O peso parecia ter ido embora, mas fora substituído por algo pior, uma intenção. Ele não quer ser enterrado, sussurrou Luiz. Nós nos recusamos a tocá-lo. O padre Dávila teve que chamar mais homens do povoado. Vieram outros 4, armados com cordas grossas. 6 de nós, incluindo eu e Luiz, pois a vergonha foi maior que o medo, cercamos o caixão. Quando levantamos desta vez, o peso estava normal. Era o peso de um homem magro em uma caixa de pinho. Levantamo-lo sem esforço, sob o olhar confuso do sacerdote. Levamo-lo os 100 metros restantes, o baixamos da cova e o padre rezou o responso mais rápido que já o ouvi rezar. Enquanto os coveiros jogavam as primeiras pás de terra, senti o chão sob meus pés vibrar. Muito ligeiramente. Como se algo, bem lá no fundo, estivesse ganhando peso novamente. Nunca soubemos o que havia naquela caixa. Mas Dom Isaías nos ensinou uma lição em Tlaieca. Existem mortos que são apenas peso morto. Mas existem outros que se agarram. Mortos cuja maldade é tão pesada que nem a terra pode suportá-los, nem 4 homens podem movê-los. Mortos que pesam mais a cada vez, como se estivessem acumulando a terra do inferno, mesmo antes de chegar a ele. Há pecados tão pesados que nem a morte pode aliviá-los. Se você sentiu o peso desse caixão em seus próprios ombros, deixe seu like. E se você está pronto para a última história, para ouvir a voz que reza desde o túmulo, inscreva-se no canal. O nicho final está esperando por você. História 10. O menino que rezava do nicho em Illinois, Estados Unidos. O inverno em Illinois é uma questão de mármore e gelo. O cemitério da ressurreição,
perto de Chicago, é famoso por suas lendas, mas o verdadeiro terror nem sempre é o mais conhecido. Às vezes, ele se esconde no silêncio. O padre Alan, recém-designado para a paróquia, tinha entre seus deveres supervisionar o grande mausoléu do Consolo, uma estrutura dos anos 50, fria, imponente e surpreendentemente silenciosa. O mausoléu era um labirinto de corredores de mármore bege, com paredes cobertas de nichos de bronze, do chão ao teto. O ar ali dentro era sempre o mesmo, frio, quieto e com um leve cheiro de cera de chão e do pó de flores de seda desbotadas. O som era o inimigo número 1. Cada passo, cada tosse, cada sussurro ricocheteava nas superfícies duras com uma clareza assustadora. Numa tarde de dezembro, Alan estava fazendo a ronda de fechamento. A neve caía com força lá fora, criando um silêncio algodoado que fazia o interior do mausoléu parecer ainda mais morto. Ele estava no corredor B, verificando as luzes, quando ouviu pela primeira vez um sussurro. Tão baixo que ele pensou ser o sistema de aquecimento ou o vento se infiltrando. Ele parou. O som continuou. Era rítmico. E não era o vento. Era uma voz. Ei Umbra, sub Petra, Dona Ei. Era a voz de um menino. Pequena, aguda e clara como um sino. O coração de Alan deu um salto. Seu primeiro pensamento foi que uma criança havia se separado de sua família e estava perdida, ou pior, havia ficado presa lá dentro. Olá, chamou Alan, sua voz retumbando no corredor. Tem alguém aí? Uma criança? O sussurro parou. Silêncio absoluto. Alan caminhou pelo corredor, olhando entre os bancos de oração. Eu sou o padre Alan, não se assuste. A porta é por aqui. Nada. Percorreu o corredor B e o C. Não havia ninguém. O lugar estava hermeticamente fechado. Atribuiu o som ao eco do vento, à acústica enganosa do mármore, ao estresse de seu novo trabalho. Saiu, fechou as pesadas portas de bronze e tentou esquecer. Não conseguiu. 2 dias depois, voltou à mesma hora. A neve continuava caindo. Entrou no mausoléu, mas desta vez, não anunciou sua presença. Caminhou em silêncio, seus sapatos de sola de borracha mal fazendo barulho no mármore polido. Chegou ao corredor B silêncio. Entrou no corredor C. E ali estava. Custos meus, sub sigilo, expectas. Era a mesma voz. A voz de um menino, não mais que 7 ou 8 anos. Estava rezando. Ou, pelo menos, soava como uma ladainha. Alan ficou paralisado, escutando. As palavras eram estranhas. Soavam como latim, mas era um latim fraturado, arcaico, misturado com inflexões que ele não reconheceu. Identificou algumas palavras, custos por guardião, Petra por pedra, mas o resto era incompreensível. Não eram orações católicas. Não eram orações que ele conhecesse. Decidiu localizar a fonte. Caminhou lentamente pelo corredor C, o sussurro se tornando mais forte. Passou pela fileira 10. Pela fileira 12. Parou na fileira 14. Aqui. A voz era clara. Pousou o ouvido contra a parede de nichos. O mármore estava gelado, e a vibração da vozinha passava diretamente para seu crânio. Moveu-se de placa em placa. Margaret Reynolds, de 1920 a 1998. Não. James O'Malley, de 1945 a 2001. Não. Thomas Sullivan, de 1918 a 1985. Não. Então, agachando-se, chegou a um nicho na altura do joelho. Pressionou o ouvido contra o bronze. A voz estava lá dentro. Clara, nítida, como se o menino estivesse falando do outro lado da placa. Non dormit, in tenebris, illic vocat, amém. Alan sentiu o sangue fugir de seu rosto. Sua mão tremia enquanto lia a placa. Timothy Carter, de 1972 a 1979. Um menino. Morto aos 7 anos. Estava ali há quase 40 anos.
O sacerdote recuou, sua mente lógica lutando contra o terror primordial. É um eco. Uma gravação. Uma brincadeira cruel. Mas ele sabia que não era assim. A voz soava viva. Por uma semana, Alan investigou. Procurou as orações que tinha ouvido. Consultou os livros de liturgia mais antigos da diocese, até mesmo textos arcanos sobre ritos esquecidos. Não encontrou nada. As palavras que o menino recitava não existiam em nenhum texto sagrado conhecido. Voltou ao mausoléu uma última vez, desta vez com sua estola e um frasco de água benta. Estava determinado a dar descanso àquela alma. Chegou ao nicho C14. O sussurro estava lá, como sempre, sua ladainha sem fim. Timothy, disse Alan, sua voz tremendo. Em nome de Jesus Cristo, eu falo com você. Por que você reza? O sussurro parou. Um silêncio tão profundo caiu no mausoléu que Alan podia ouvir o zumbido do sangue em seus ouvidos. Sua alma deve descansar, filho, disse ele, começando o rito de absolvição. Eu te absolvo dos seus pecados, in nomine Patri, e Filii. Antes que pudesse terminar, a voz retornou. Mas não era um sussurro. Foi um grito. Um guincho agudo, infantil, cheio de raiva, que bateu na placa de bronze por dentro com tal força que Alan jurou que o metal vibrou em sua moldura. Non locor tecum, sacerdos. Eu não falo com você, sacerdote. A voz não era mais a de um menino de 7 anos. Continuava aguda, mas agora tinha o fio de 1000 anos. Uma autoridade antiga e assustadora. Alan caiu para trás, derramando a água benta. E então, o menino começou a rezar novamente. Mas agora em voz alta. As palavras eram claras, guturais, e Alan finalmente entendeu. As inflexões que ele não havia reconhecido não eram latim. Eram mais antigas. Eram palavras que a igreja havia passado milênios tentando fazer esquecer. Timothy Carter não estava rezando para Deus. Não estava rezando por sua própria alma. Estava rezando para algo mais. Algo que estava ali, no mausoléu com eles. Algo que se alimentava da proximidade dos mortos e do silêncio do mármore. O menino não era uma alma presa. Era um arauto. Um vigilante. Ou pior, um guardião que recitava orações desconhecidas, não para manter o mal do lado de fora, mas para manter algo dentro, ou para lhe dar as boas-vindas. O padre Alan fugiu. Correu pelos corredores de mármore, perseguido pelos ecos daquela ladainha infantil e blasfema. Ele nunca mais entrou sozinho no mausoléu. E os funcionários da manutenção do cemitério ainda dizem que, nas tardes de inverno, quando a neve cai e o mundo fica em silêncio, se você passar pelo corredor C, pode ouvi-lo. Um menino, recitando diligentemente suas orações. Orações antigas, desconhecidas. Esperando. Chamando. Rezando para a escuridão que se esconde atrás do bronze e da pedra. O silêncio do túmulo nem sempre significa paz. Às vezes, é apenas uma pausa antes que a verdadeira oração comece. Se estas 10 histórias congelaram sua alma e você quer continuar explorando os lugares mais sombrios conosco, este é o momento. Deixe seu like se você chegou até o final, e inscreva-se no canal e ative o sininho. Terminamos por esta noite, mas lembre-se, da próxima vez que você caminhar perto de um cemitério, você não está sozinho. Eles sempre estão ouvindo.